Bom dia, João Fernandes, Alex Santos, ouvintes da Santa Cruz FM. Estamos girando pela cidade. Eu falo aqui direto do Hospital Universitário na Bezerra, onde a gente vai falar sobre o importante serviço de odontologia, oferecido pelo hospital a pacientes infantis, a crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. Esse mês de abril é marcado pela campanha Abril Azul, de conscientização sobre o autismo. Inclusive, o dia 2 de abril foi o Dia Mundial de conscientização sobre o autismo, e o hospital realiza esse serviço ambulatorial para crianças e adolescentes menores de 15 anos. Eu estou ao lado da doutora Viviane Medeiros e também do doutor Irã Siqueira, são cirurgiões dentistas aqui do hospital, que a gente vai trazer detalhes sobre esse atendimento que ocorre. Doutora Viviane, a gente agradece a disponibilidade da senhora. Como é esse serviço aqui no Ana Bezerra? Bom dia. Bom dia. Esse serviço, as crianças, elas vêm reguladas da Secretaria Municipal de Saúde, Os municípios que são pactuados aqui com o hospital. E a gente faz o que a gente chama de tratamento completado desses pacientes. Eles vêm para a primeira consulta e, a partir daí, eles já saem com dia marcado para retorno até a gente concluir todo o tratamento dele. Tanto a nível ambulatorial, a gente sabe que são crianças que nem sempre permitem esse atendimento ambulatorial devido à sensibilidade a toque, sensibilidade à luz, sensibilidade muito à audição. A gente tem muito barulho, a gente tem muito toque aqui no ambulatório. E quando a gente vê que não existe a possibilidade de a gente fazer aqui em nível ambulatorial, essa criança ela é levada ao centro cirúrgico, passa por uma avaliação pelo anestesista antes, vendo que está tudo ok, ela é levada para o centro cirúrgico para a gente realizar o tratamento completado em sessão única, que a gente fala. Que aí a gente faz todas as extrações e todas as restaurações em uma única sessão. Quais são os atendimentos mais comuns? São atendimentos variados, que acontecem assim, problemas de saúde dental das mais variadas formas? Existe, assim, problemas dentais da mais variada forma, mas o mais comum que a gente encontra são realmente as exodontias, as famosas extrações. Porque esse público realmente é um público que tem muito difícil acesso ao atendimento odontológico. Não só em serviço público, inclusive também em serviço privado. Então, essas famílias, às vezes, pela dificuldade, até pela dificuldade de manter essa higiene oral em casa, quando eles já chegam aqui, já são mais dentinhos que realmente a gente precisa remover, precisa fazer extração. Aí, por isso, maior dificuldade. Porque na medida que a gente precisa fazer uma exodontia, uma extração nessa criança, a gente precisa da anestesia. E a sensação de anestesia nesse público especificamente é muito mais sofrida do que um público de uma criança com TEA. Lembrando que a gente tem uma sensaçãozinha de boca inchada, gordinha, então eles ficam bem assim, mais sensíveis em relação à anestesia, entendeu? Mas realmente eu vejo que muitas vezes os pais chegam falando que eles tentam escovar em casa e nem sempre é possível, Isso é mais um motivo para a gente tentar, o quanto antes, tentar procurar o serviço. Eu sei que não é culpa deles, eu sei que eles tentam procurar esse serviço, que é essa história que a gente chega aqui, mas quanto antes a gente tentar, mesmo quando eles nascem, os bebezinhos, independente de ter algum transtorno ou não, a gente ter os primeiros cuidados com esses dentinhos, provavelmente a gente não vai conseguir precisar utilizar uma anestesia, vai ser mais a base de limpeza, Apesar que esse público é bem específico, Então a gente não tem como realmente responsabilizar a família, porque eles têm uma certa dificuldade a esse toque, o uso da pasta, tem os gostinhos da pasta que eles não gostam, que eles são muito, Eles selecionam muito a alimentação e o gosto também, aí fica mais difícil para essa família controlar em relação a isso. Imagina então que o número de atendimentos deve ser alto devido a essa dificuldade toda. É bem alto, mas assim, a gente precisa realmente divulgar o serviço, porque o que a gente vê é que às vezes essas crianças não chegam a gente. E que bom que a gente está tendo essa oportunidade de divulgar para esses pequenos chegarem a gente e a gente conseguir dar uma melhor condição de saúde para essa criança, lembrando que a saúde é como um todo, Às vezes a criança está com um machucadozinho, tem um problema mais sério, mas às vezes algum problema na cavidade oral pode fazer com que esse problema de saúde geral possa se agravar. Porque qualquer coisinha que tem na boca, principalmente quando são dentinhos que a gente precisa remover, já é um foco de infecção. Doutor Irã, conversar agora com o doutor Irã Siqueira. Como é que acontece esse atendimento no centro cirúrgico? Quais são os procedimentos?
até para as famílias entenderem, né, o que é feito nesse centro cirúrgico para esse atendimento dentário. Bom dia. Bom dia, perfeito. Como a doutora Viviane falou, né, as crianças chegam aqui encaminhadas pela Secretaria de Saúde, a gente faz uma primeira avaliação, depois, se a gente entender que esses pacientes são para centro cirúrgico, a gente pede exames laboratoriais e encaminhamos para o anestesista para fazer a avaliação. Então, se der tudo ok, a gente leva a criança para o centro cirúrgico, lá ela é anestesiada, e aí nós partimos para todos os procedimentos que a gente não conseguiria fazer no ambulatório, né, que são restaurações, limpezas, aplicação de flúor, extração de dente, né, e a gente também faz uma orientação de higiene com a mãe também, com os pais responsáveis que acompanham as crianças, como a doutora Viviane falou, eles não têm culpa, né? Então a gente tem apenas que conscientizá-los, né, da dificuldade que realmente é fazer a higienização oral nessas crianças, mas passar a maior quantidade de informação possível para que essa criança no futuro não precise retornar para o centro cirúrgico, porque elas chegam aqui até 14 anos e 11 meses, e a gente faz tudo de uma vez só, né? Todas as extrações, limpeza, restauração, então sai com o tratamento concluído exatamente naquele dia. Mas essa criança vai crescer eventualmente, né? Com o tempo ela vai virar um adulto, então a gente tenta conscientizar os pais para que consigam fazer essa higienização, para que essa pessoa não precise retornar de novo para o centro cirúrgico. Como é que esse pós-operatório, vamos dizer assim, né, pós-centro cirúrgico, o que as famílias devem observar para que essa criança tenha o complemento, vamos dizer assim, desse atendimento? Boa pergunta. Depois do procedimento, a criança vai para a sala de recuperação, né, acompanhada pelos pais, e aí a gente deixa internado por um tempo aqui no hospital para observar se teve alguma intercorrência da cirurgia. Normalmente mais nos casos de exodontias, e exodontias múltiplas, porque a gente pega muita criança com mais de 2, 3 dentes para fazer extração. Nós já tivemos casos de fazer de 8 a 10 extrações numa criança só. Você veja o quanto uma coisa ruim, né, para a criança. Isso de uma vez só? Isso, no mesmo dia. Faz tudo lá. Então, 8, 6, quantas extrações precisarem, né, porque como essas crianças elas não permitem muita escovação dos pais, então os restos auriculares podem infeccionar e causar uma coisa mais grave. Então, por isso que às vezes a gente prefere fazer as extrações dos dentes que estão lá já com a cárie sem recuperação. E aí a gente sempre conscientiza os pais, porque a criança chega no serviço, é como se a gente adulto, né? A gente chega no serviço com todos os dentes na boca, aí vai dormir, leva anestesia. Quando acorda, a gente, se não tiver nenhum dente na boca, a gente já fica assustado. O que foi que aconteceu? Imagina essas crianças que não têm consciência disso, né? Então, após o tratamento, elas acordam assustadas, um pouquinho inchado o rosto, né, por causa dos procedimentos. Então, elas ficam bastante ansiosas. Então, a gente explica aos pais todo o procedimento, o que é que elas podem sentir ou não. E aí, depois da alta segura que a gente dá aqui, com todas as orientações, a gente marca um retorno para fazer o acompanhamento com uma semana, 10 dias, para rever essa criança. Quando não é possível isso aqui no nosso município, são crianças de outro município, a gente já faz o encaminhamento para a equipe de odontologia da unidade básica de saúde mais próxima deles fazer o acompanhamento. A ideia é que esse acompanhamento, então, seja constante a partir disso. Isso, exatamente. Tanto aqui, se for do município, quanto no município de origem, né? Inclusive, essas crianças têm prioridade devido à condição delas, né? Então, seria realmente manter esse acompanhamento aí a cada 3 meses, 6 meses, dependendo da condição oral da criança. Doutora Viviane, a gente sabe das dificuldades que as famílias enfrentam, né, do desafio que é realmente o cuidado, mas a gente sabe também da importância da saúde bucal, né, essencial para toda a engrenagem, como a senhora falou, que nós vivemos. Como trabalhar a família para entender que precisa ser feito esse atendimento, essa higienização, vamos dizer assim, né, da boca, até para que a criança cresça e se torne adulto e tenha essa conscientização, mesmo enfrentando essas barreiras todas? Em relação a essas crianças, na medida que a gente vê a dificuldade do atendimento ambulatorial,
eu acho que a conscientização fica muito fácil para essa família, porque elas veem a dificuldade, elas veem que às vezes para a gente atender essas crianças, as mães têm que sentar com eles, têm que fazer a estabilização para a gente tentar examiná-los. Então fica mais fácil essa conscientização. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma conscientização como um todo, eu acho, não só para essas crianças. Eu acho que a conscientização ela tem que começar realmente, não querendo puxar a sardinha para o meu lado, porque eu sou odontopediatra, mas querendo, assim, essa conscientização ela tem que ser quando a gestante tem um bebezinho dentro da barriga dela. Porque é a partir daí que a gente vai orientar a importância da higiene oral desse bebê, que esse bebê, quando nascer dentinho, eu vou ter que usar escova e pasta de dente com flúor, porque a gente atingiria toda a população, a gente não atingiria só um público específico. E com isso, mais difícil teríamos cáries, mais difícil perderíamos dentes. Considerando até que quando a gente começa a higienizar a boca de um bebê quando nasce dentinho, a gente cria um hábito. E fica muito mais fácil, independente da criança, por exemplo, estar no transtorno do espectro autista ou não estar em nenhum transtorno, virar um hábito e facilitar essa higiene oral, entendeu? Interessante. Muito bem, a gente quer agradecer a doutora Viviane e doutora Irana pelos esclarecimentos. Queria que vocês deixassem uma mensagem final, então, para aqueles que estão nos ouvindo, que têm crianças, né, menores de 15 anos, né, com autismo, né, o que eles devem fazer e como procurar o sistema aqui no Ana Bezerra. Muito obrigado. De nada, obrigada pela oportunidade. Vocês devem procurar a unidade básica de saúde de vocês, pegar o encaminhamento e levar à Secretaria Municipal de Saúde. A partir daí, a Secretaria Municipal de Saúde vai marcar essas crianças de acordo com a disponibilidade de vagas que a gente libera para o município. A gente libera em torno de vagas para a primeira consulta, em torno de 25, 30 vagas por mês para a primeira consulta. Então, realmente, a gente tem essa disponibilidade e essas crianças têm como chegar a gente facilmente e serão muito bem-vindos. A gente ama muito o que a gente faz, eu acho que a gente criou um carinho na equipe toda, é o nosso público principal do atendimento aqui. E a gente sabe que é um público que precisa muito da gente e que traz muito retorno positivo. Já tivemos crianças, por exemplo, que a mãe que estiver ouvindo vai saber que é essa criança, crianças que chegavam aqui não verbais, que não sabiam falar, e numa bela consulta chegaram para a gente lendo o nome da gente na bata. Ela chegou falando e lendo. Então, assim, tudo depende muito também de estímulo, tudo depende muito. Eu sei que não é fácil, mas vai criando hábitos, e quando a gente cria hábitos, as coisas fluem. Doutor Irã, muito obrigado pelas informações. Obrigado, mais uma vez agradecer, né, e corroborar com o que a doutora Viviane falou. Nosso serviço aqui, a equipe está disponível para esse atendimento. É só ir na UBS, né, o dentista lá, o colega faz o encaminhamento, leva à secretaria e a partir daí a secretaria providencia, eles vêm para cá, aí os atendimentos tanto pode ser no ambulatório aqui ou no centro cirúrgico também. Então toda a equipe aqui está aguardando os nossos coleguinhas vir aqui. Boa, a gente agradece a doutora Viviane e a doutora Irana pela disponibilidade, informando desse serviço tão importante, né, que o Hospital Ana Bezerra disponibiliza aqui no município de Santa Cruz. Voltamos aos estúdios.